Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é dia 20 de março de 2020, estamos aqui às 13 horas, aí 1 da tarde mais ou menos. O nosso tema de hoje é justamente para falar sobre ansiedade e o coronavírus, o coronavírus e ansiedade. Como sempre, o nosso Fala Ansiedade aqui é trazer conversar, né, trazer alguns temas, conversar sobre questões que podem estar relacionadas à nossa ansiedade. E com certeza essa situação de epidemia ou de pandemia já está assim mexendo muito com a nossa rotina, com as nossas emoções. Como eu até perguntei aqui no meu Instagram, e aí eu decidi ter um bate-papo aqui com vocês. Vamos ver como é que é essa questão da hora. A gente teve na semana passada também uma conversa nesse horário do almoço. Não sei como é que anda a rotina de vocês também. Se já está todo mundo meio de quarentena em casa ou ainda estão indo para o trabalho. Tem algumas questões mais específicas que eu quero trazer, que eu quero conversar. Quero de repente conduzir algum exercício aqui que pode ajudar a gente a dar uma acalmada também nas nossas emoções, o que a gente pode fazer, talvez o que a gente não deva fazer nessas horas ou nessa hora. E conto muito com a participação de vocês também, inclusive no entendimento que muito dos processos de ansiedade, né, principalmente quando eu estou já numa situação mais complicada, aqui como a Elaine falou, né? Estou com crise. Pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade e síndrome do pânico, às vezes já estão sofrendo com situações muito semelhantes do que agora talvez uma maior parte da população esteja sentindo com toda essa situação, né? Então vamos falar sobre isso também. Se vocês estiverem me ouvindo bem, estiverem me vendo bem, puderem me dar muita gente já aqui clicando no coraçãozinho, né? Se você puder falar o seu nome também, talvez a cidade, o estado que você está falando, a gente vai começando a se aquecer aqui para a nossa conversa de hoje e principalmente como é que a gente pode colaborar nesse momento de o que a gente pode refletir, o que a gente pode fazer, como eu disse, ou não fazer para encontrar talvez um melhor bem-estar, uma maior saúde, como é que a gente pode sair mais fortalecido, mais capaz dessa situação desafiadora aí que estamos todos vivendo. Então, deixa eu dar um oi geral aqui. Olá, Lindy, boa tarde. A Isis está falando de Anápolis. A Andréia, a Barbosa, a Ilane, né, falando aqui de São Paulo. Francineuma, Berta, né, a Vivi, Suelma. A Lídia Nunes, né? Estou com tanto medo, meus pensamentos estão me enlouquecendo. Vamos falar sobre isso, Lídia. A Aline, a Rosa, a Alcione. A Francisca também está dizendo, né? Sim, eu e minha família estamos de quarentena. É isso, né? Matilde, Manu, Rosa Meire, Ângela. Bom, um monte de gente aqui, legal. A Rosimeire falando que está falando de cenário Espírito Santo, legal. A Elisandra de Fortaleza, a Lídia da Bahia, Yara, Francisca de São José, Melmonte de Pernambuco, o Márcio de Belo Horizonte, legal, Márcio, boa tarde. A Vivi do Guarujá. Bom, gente, então, primeiro vamos aqui a boa notícia, né? Que bom que esse coronavírus não transmite através da internet. A gente pode estar aqui conversando e tendo aí o nosso Fala Ansiedade. Também estamos aqui de quarentena também, né? Então saindo para o estrito necessário, às vezes no mercado, uma coisa assim. Transferi meus atendimentos, inclusive os presenciais, aqui do consultório em Brasília para o atendimento online. Esse continua assim. E talvez esse seja um dos pontos, né? Do que a gente pode fazer
o que não está no nosso alcance fazer, e o que está sim de fato no nosso alcance, e o que a gente pode trabalhar no nível emocional, no nível de comportamento, né, o nível comportamental, para que, como eu falei, a gente saia mais forte, mais fortalecido dessa situação. E às vezes até, quem sabe, eu não posso usar essa oportunidade para trabalhar coisas que eu já estou adiando há muito tempo, para tratar questões que eu já estou adiando há muito tempo. Então, essa é a ideia da live. Eu quero talvez até fazer uma sequência aí, estou pensando já num próximo tema que pode ajudar também a gente a trabalhar, a se desenvolver, a manter o nosso nível de conexão, mesmo à distância, e de conexão principalmente com a gente mesmo. A Elaine falou, né, eu fico com medo, meu marido trabalha na rua e ainda não parou. Com certeza, imagino a sua preocupação, Elaine. E como eu estava dizendo, acho que um ponto importante de começar a falar aqui, e aí talvez até conto com vocês que estão ao vivo para comentar, é que o que eu estava pensando aqui antes de entrar na live, né, um tempinho antes, desde ontem, e o que eu percebo é que eu entro em contato com muita gente, converso com muita gente, que infelizmente está num nível de ansiedade, às vezes já passando por crises de ansiedade, está num processo de uma síndrome do pânico, né, que é ter um ataque de pânico frequente, com muito medo, com muita insegurança, com uma sensação de que algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento, com uma sensação muito ruim, às vezes até de uma sensação de morte iminente, como se eu estivesse doente, como se eu estivesse morrendo, quando estivesse acontecendo alguma coisa muito ruim comigo, ou com algum familiar, ou com algum parente meu. E aí a gente pode pensar assim, ah não, tá, você está sentindo isso tudo porque, claro, a gente está vivendo uma epidemia e as pessoas estão adoecendo ao redor do planeta, uma pandemia, né? Mas não, na verdade essas pessoas estavam tendo toda essa sintomatologia enquanto parecia que o mundo estava acontecendo normalmente. Então, na verdade, talvez o que uma maior parcela da população esteja sofrendo agora é o que, infelizmente, muita gente que sofre com ansiedade, que sofre às vezes há anos, vive diariamente. E se por um lado, talvez perceber isso pode até ajudar no sentido de uma empatia, de uma compreensão, de que, nossa, se agora tá difícil para mim, imagina como é que é para as pessoas que estão vivendo com ansiedade já há anos e anos, que infelizmente muita gente vem falar comigo aqui. Eu fiz uma pergunta recentemente, quantos anos, quanto tempo tem que você está sofrendo de ansiedade? E quem falava menos eram uns meses, um ano, mas a maioria falava 5 anos, muita gente falou 10 anos, muita gente falou 20, teve gente que falou 30 anos, teve gente que falou a vida inteira. Claro que às vezes com variação dos sintomas, às vezes no momento eu estou um pouco melhor, no momento eu estou um pouco pior, mas estou vivendo talvez já há muito tempo com um nível de quarentena do meu universo interno, às vezes sem conseguir trabalhar, sem conseguir estudar, sem conseguir me desenvolver na minha vida, pelo medo de que algo dê errado, pela uma insegurança que eu tenho. Ou às vezes eu trabalho, às vezes eu tenho alguma atividade, mas parece que eu nunca estou em paz com ela, parece que ela sempre, aquela agonia e aquela ansiedade acaba sempre me dominando. E aí, como eu disse, talvez eu vejo como uma grande oportunidade também, de se por acaso esse é o seu caso, né? E aí eu não sei se de repente com a questão do coronavírus ou como um fator externo e evidente, né, que de fato traz a importância da gente mudar a nossa rotina, de mudar às vezes os nossos hábitos, de tomar precauções importantes e fundamentais para que a gente passe da melhor forma possível por essa turbulência. Às vezes isso pode estar sendo um fator, então, que está agravando a minha ansiedade. Isso pode estar aumentando ainda mais os meus níveis de ansiedade. Agora, talvez então, o que a gente pode fazer, o que é possível se fazer para que seja um caso ou outro. Quer dizer, se eu já vinha sofrendo, normalmente as pessoas que me acompanham, a gente não está aqui no 57º episódio à toa, né? A gente tem aqui atualmente pelo menos um mínimo de 2 lives por semana. Antes de
qualquer coronavírus e muita gente já trazia grandes dificuldades. Então, talvez não seja nada muito novo no sentido da realidade que a gente conversa aqui e do que é possível se fazer. Agora, é claro que se de repente eu percebo que nesse momento a coisa está pior, está se agravando, talvez eu tenha um motivo a mais para me tratar, para me conhecer melhor, para olhar melhor para mim mesmo, para tanto fazer um trabalho de duas coisas que eu acho fundamentais para a nossa recuperação, para a nossa saúde. Eu olhar para a minha história, eu conseguir olhar para a minha vida, entender melhor, talvez, situações complicadas. Nosso último episódio foi falando sobre o estresse pós-traumático e a gente falou bastante sobre a questão dos traumas, né? Situações traumáticas que aconteceram na minha vida. Não que eu me enquadre num transtorno de estresse pós-traumático, mas a gente falou também de uma forma mais ampla sobre como os traumas da nossa vida às vezes interferem na nossa saúde até hoje, principalmente quando a gente não tem consciência, quando a gente não trabalha, quando a gente não faz um esforço de dar outros significados a essas situações difíceis e complicadas que eu vivi e que eu passei lá atrás. Ou seja, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha agora uma grande oportunidade ou um motivo a mais para a gente fazer isso. Tanto para a gente olhar para a nossa história, para ressignificar algumas coisas, para a gente perceber possíveis causas e às vezes curar certas feridas da nossa história. E ao mesmo tempo, algo que eu acho também fundamental é a gente fazer um trabalho que eu chamo de gestão dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das imagens que a gente vai criando na nossa cabeça, do que a gente vai falando pra gente mesmo. E fazer a gestão significa assumir a responsabilidade do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando, do que eu estou falando. É claro que às vezes a gente já está no nível de ansiedade tal que a pessoa fala, não, mas eu não tenho responsabilidade, é o pensamento que vem e toma conta de mim. É a imagem que vem e toma conta de mim como se fosse algo externo, como se não fosse eu que estivesse ali, de alguma forma, alimentando ou criando essas emoções. E o que eu posso te dizer é que essa é uma boa e uma má notícia. É a gente que está criando. Isso pode ser uma má notícia, mas a boa notícia é que a gente está criando também e a gente pode descriar, a gente pode recriar, a gente pode perceber, a gente pode ir percebendo quando está vindo, e a gente pode ir refazendo. A gente pode assumir a responsabilidade e às vezes mesmo que venha por um impulso, um pensamento, o que eu faço com esse pensamento que vem? O que eu faço com essa emoção? Eu dou alimento? Eu estou jogando só lenha na fogueira? Ou eu estou falando, não, peraí, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu quero sentir? O que é que eu quero pensar? Que imagem que eu quero criar na minha cabeça? O que eu quero falar para mim mesmo? Porque, sinceramente, uma coisa é certa. Se a gente acha que a gente não tem controle do que a gente fala, tá na hora da gente buscar assumir esse controle. Porque é uma coisa vai levando a outra. Ah, mas eu falar não quer dizer nada. Ah, mas eu imaginar uma coisa aqui não vai fazer nada. Ah, eu, sei lá, ficar repetidamente alimentando, às vezes vendo coisas, vendo notícias que de repente vão me bombardeando de medo. Ah, mas isso aqui é normal. E aí quando a gente vai somando 1000 coisas que eu estou falando, sentindo, pensando, absorvendo, eu posso estar com um quadro de adoecimento emocional grave, fortíssimo, porque foi um monte de pequenas coisas que eu venho fazendo há muito tempo. E para desfazer, eu tenho um monte de coisas pequenas que eu vou podendo desfazer para que eu busque e para que eu encontre a minha saúde, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos não só de crise emocionais, crise de ansiedade, mas de crise como essa que a gente está vivendo. Eu vi alguns comentários aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A Elisandra falando, né? Eu tive uma pequena crise de ansiedade ontem, depois que eu vi a live do governador, fechou tudo. Me senti presa. E aí coloquei o filme e tirei o foco da situação. Legal, Elisandro, você está trazendo talvez até uma estratégia, né? Quer dizer, você viu uma realidade, você viu ali a live do governador, fechou as coisas, de repente você se sentiu presa, veio uma sensação, bem isso que eu estou falando, né? Veio uma sensação, uma coisa que você absorveu, teve um impacto e de repente você assumiu a responsabilidade de fazer alguma coisa e tirar o foco da situação, né? Então você foi lá, colocou um filme, imagino que isso tenha
trazido um alívio, né? Acho que essa pode ser sim uma das estratégias importantes, que é pensar na onde eu estou focando, né? Então, obrigado Elisandra, né, por compartilhar aqui. Acho que isso é uma estratégia que pode ser sim eficiente nesse momento. Vamos falar sobre mais algumas. A Tati falando, né? Sim, tenho ansiedade com esse coronavírus, comecei até a voltar a ter crise de pânico. Tá certo, Tati, é bem isso, né? Talvez, como eu estava dizendo, até pelo pessoal que já me acompanha aqui, né? Já vinha com talvez um certo grau de ansiedade há mais tempo, e às vezes esse fator externo pode ter aumentado algo que já existia. E principalmente, como você diz, né? Se você já tinha crises, isso acontece muito, às vezes eu já tinha crises de ansiedade, já tive episódios de ataque de pânico ou crise de pânico, e aí acontece alguma coisa e volta. Se isso está voltando, e dependendo da intensidade que isso está voltando, pode ser também, é claro que com um evento externo é importante avaliar, mas pode ser também, que é uma coisa que acontece muito, é que as pessoas às vezes elas têm uma melhora, às vezes até eu tomo um remédio, alguma coisa assim, então eu tenho uma melhora, e aí eu acho, bom, resolvi. Só que às vezes eu não resolvi, eu não tratei as causas da minha ansiedade. Então eu tive uma melhorazinha, mas aí parece que qualquer abalo, alguma coisa acontece e volta tudo de novo. Se eu tenho a sensação de que volta tudo de novo, é porque pode ser que eu não de verdade tratei as minhas causas emocionais, talvez eu não desenvolvi as habilidades e as ferramentas emocionais e comportamentais para que eu não tenha mais crises, né? Então, pode ser esse caso. É claro que, como eu disse, de repente uma situação externa, um grande abalo, uma situação muito complicada que acontece, pode ser que eu desenvolva até um novo processo. Mas não é incomum, isso acontece muito. Às vezes acontece muito, por exemplo, pessoas que tomam remédio, têm um alívio, então toma aquele equilibrado, às vezes até de uma forma química. Opa, tá ventando bastante aqui, fazendo um barulho, espero que não esteja atrapalhando aqui a nossa live. Mas então eu tenho um alíviozinho químico, tenho um remédio, tenho um alívio químico, mas toda a base por trás do que estava causando as minhas crises e minha ansiedade não foram trabalhadas, não foram resolvidas. Então aí basta só um ventozinho, igual tá fazendo aqui. Claro que eu não estou dizendo que o que a gente está vivendo é um ventozinho, mas às vezes acontece alguma coisa e de repente aquilo volta tudo. Então é importante avaliar, Tati, o que você fez ou não, como é que você trabalhou ou não para você ter tido o alívio que você teve. A Ila está dizendo, né, meu namorado sofre de ansiedade e depressão, ele não consegue ficar em casa, eu vou ficar longe dele, tenho medo de piorar a situação dele. Pois é, acho que é Lia, né? Na verdade, ou Lia Araújo. Olha, não entendi o que você trouxe, né? Se você fala que ele não consegue ficar em casa e eu vou ficar longe dele, eu tenho medo de piorar a situação dele. Esse talvez seja um grande desafio, e eu não sei exatamente se esse ficar em casa, ele não fica em casa porque ele não se sente bem, ou às vezes porque ele está trabalhando, ou às vezes vocês estão nesse momento de quarentena, de não se encontrar. Ter essa percepção de não querer piorar a situação, de como é que eu posso ajudar, isso é um cuidado. Às vezes, se a gente tem alguém que a gente ama, que é do nosso convívio, que é uma pessoa muito próxima, e ela está com um nível de adoecimento emocional, com processos depressivos, processos ansiosos, às vezes é importante a gente reconhecer a nossa própria limitação e a nossa própria impotência diante daquela situação. E às vezes o que eu posso fazer talvez é de alguma forma me colocar presente, me colocar de certa forma ali, podendo estar à disposição, não 24 horas por dia, mas assim, bom, se você precisar de alguma coisa, fala comigo, eu estou aqui, se mostrar presente, ao mesmo tempo, claro, não também esquecendo de você, da sua própria saúde, e motivando, auxiliando, informando da importância dessa pessoa buscar uma ajuda profissional. Um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso, né, é a questão, às vezes, de um afogamento. O que acontece? Às vezes a gente tem alguém que a gente ama, de repente foi para a praia, foi para o mar, e a gente percebe que a pessoa ali está se afogando.
Às vezes, no meu desespero de ir lá, eu saio nadando desesperado e vou querer salvar a pessoa que eu amo ali. E dependendo do tamanho dela, dependendo da onda, dependendo da minha habilidade de nadar ou não, infelizmente isso acontece muito, às vezes é mais fácil os dois se afogarem do que eu conseguir salvar a pessoa. Então, é melhor e é muito mais indicado se eu estou numa praia e de repente eu vejo um salva-vidas, um bombeiro, uma pessoa que é capacitada, que estudou, que é treinada, que tem talvez um certo distanciamento no sentido da emoção, do envolvimento que às vezes eu tenho com quem eu amo, principalmente também todo um preparo técnico, como é que eu salvo, se a pessoa é maior do que eu, como é que eu pego por trás, como é que eu faço para ela não me afogar, e aí tem todo um movimento que o bombeiro pode ir lá e salvar essa pessoa. Assim é com questões emocionais e adoecimentos emocionais complicados, como esse que você citou. Às vezes a gente quer também ajudar e às vezes a gente acaba se afogando e adoecendo junto. Então, poder informar, muita gente vem falar comigo sobre isso, então de repente indicar aqui o meu Instagram, indicar o YouTube, encaminhar alguns vídeos, orientar, estar próximo, mas reconhecer a própria impotência e a importância de cuidar da própria saúde. Às vezes a gente pode fazer muito dando um exemplo, como é que eu estou cuidando da minha saúde, como é que eu não estou deixando de cuidar de mim mesmo, do meu bem-estar, e colocar como uma possibilidade para o outro, percebendo que cada um tem o seu nível de autorresponsabilidade também, infelizmente. Me pergunta como eu sei, mas infelizmente não tem como a gente fazer além do que às vezes a pessoa pode estar permitindo no momento. Às vezes a pessoa pode estar muito mal e a gente pode estar querendo muito ajudá-la, mas tem um limite nessa ajuda, que é o limite da pessoa abrir uma porta ou não, dela estar disposta ou não, de fazer a parte dela ou não. E infelizmente isso é uma realidade. Tem o que dá para fazer, tem coisas que infelizmente não dá para fazer. Opa, já teve um monte de outros comentários aqui. Deixa eu tentar ver se eu acompanho. Eu acho que essa nossa conversa de hoje é legal que a gente fique nesse bate-papo mesmo. Acho que seja um ponto de conversar, um ponto da gente se tranquilizar. Eu quero passar, sim, ainda algumas estratégias, né? Principalmente em relação a o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, mas ao mesmo tempo ter esse canal de poder conversar e trazer algumas perguntas e comentários. Eu acho que é importante nesse momento também. Eu quero, inclusive, talvez fazer mais isso. A Verônica está dizendo aqui que nem ligo mais a TV. Pode ser uma boa estratégia, né, Verônica? No sentido de que, às vezes, um dos cuidados é que, às vezes, a gente acaba sendo tão bombardeado de informações. E uma coisa é a gente se manter informado, principalmente com uma informação com mais critério e uma informação mais geral no sentido do que está acontecendo, de que precauções a gente precisa adotar. Mas outra coisa é a gente ficar acompanhando na mídia o tempo inteiro todas as complicações que estão acontecendo, todos os lugares que estão fechando, o passo a passo do que está acontecendo, e aí a gente fica às vezes conectado e vidrado ali com todos os problemas, com todas as informações que vão sendo repetidas e bombardeadas na nossa cabeça, e às vezes isso vai nos fazendo muito mal, né? Nem só em tempo de coronavírus, às vezes a gente não cuida e fica assistindo muito o jornal, que normalmente eles separam todas as piores informações das piores coisas que estão acontecendo ao redor do planeta, e bombardeiam aquilo ali na gente. Às vezes a gente acaba disparando gatilhos de preservação, de proteção, que tem a ver com a nossa ansiedade, mas com coisas que não são uma proteção que eu preciso adotar aqui na minha rua, na minha cidade, mas são as desgraças que estão acontecendo ao redor do planeta, que me causam um sofrimento, e mesmo assim eu não tenho o que fazer. Então, talvez seja não ligar mais, ou pelo menos ter um horário, ter uma medida, e não ficar o tempo inteiro lá buscando, ou conectado, ou vidrado nas informações, pode ser sim uma estratégia importante e que pode ajudar. A Cibele falou algo relacionado a isso, né? Agora eu só assisto novelas e no celular não abro quase nada relacionado à notícia. Pois é, filtrar isso pode ser sim uma estratégia. Legal, Cibele. A Rafaela está dizendo: sofro de crise de ansiedade, crise depressiva alguns anos atrás, e tudo isso está me causando falta de ar constantemente. O que posso fazer para me ajudar? Bom, Rafaela,
tem algumas coisas que são importantes. Quer dizer, se você já sofre com crise de ansiedade, crise depressiva há alguns anos, é importante entender que isso é um adoecimento emocional e o que você pode fazer é buscar um tratamento com profissionais. Eu não sei se você já tem um acompanhamento médico, no caso, o médico especialista é o psiquiatra, pode te ajudar a reduzir um pouco os sintomas, né, do que você sente na hora das crises depressivas, mas principalmente buscar um acompanhamento profissional de um psicólogo, de uma psicóloga, para você tratar as causas emocionais, fazer um trabalho, como eu falei, dessa questão da gestão dos pensamentos, das suas emoções, e aí de verdade entender esse adoecimento e buscar um processo de autocura, como eu gosto de chamar, que é quando a gente resolve as questões emocionais dentro da gente. Então essa é uma coisa que, na minha opinião, tanto você pode como talvez deve fazer para buscar resolver de verdade esse adoecimento, né? Ter de verdade um tratamento para esse adoecimento. Agora, de forma paliativa, o que você pode fazer também tem alguns exercícios, né? De respirar, de se acalmar, de pensar no que você está pensando, de tentar buscar atividades que de alguma forma te trazem uma satisfação, um prazer. Então tem coisas que podem ir dando uma aliviada, mas se você já está no nível de adoecimento, é importante buscar um tratamento, né? Vamos supor aqui, uma coisa que eu falo muito é assim, a gente pode ter um dentista, por exemplo, que pode passar várias dicas pra gente de como é que a gente cuida dos nossos dentes, como é que a gente escova, como é que a gente não escova, o que a gente tem que escovar a língua, escovar atrás, na frente, passar fio dental, de quanto tempo, que alimento ajuda, que alimento não ajuda para os nossos dentes. Agora, se a gente chega e fala assim, olha, eu tô com uma cárie, tem uma cárie, tá doendo pra caramba meu dente, que dica que você me dá? Aí a dica é, vai no dentista que ele vai fazer a obturação, que ele vai fazer o que ele precisa fazer. Então, se a gente percebe que eu tô querendo orientações para um autocuidado da minha saúde bucal, digamos assim, com certeza tem várias estratégias, assim como a gente tem várias estratégias de cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções, da nossa qualidade de vida, cuidar do nosso bem-estar. Mas a grande dica é, se eu estou com um adoecimento emocional, se eu estou com um transtorno de ansiedade, com um processo depressivo, é como se eu tivesse com uma cárie e é importante ir no psicólogo, uma psicóloga e iniciar o tratamento. Agora, é porque a gente talvez culturalmente não tem isso como algo tão óbvio, né? Assim como, por exemplo, eu quebrei a perna, eu vou lá no hospital, eu vou colocar no lugar, será que eu tenho que fazer uma cirurgia? Tem que consultar um médico. E com a questão emocional não é tão óbvio pra gente que a gente precisa consultar um psicólogo, uma psicóloga. E nesse período de coronavírus, o que está acontecendo, e aí o que a gente tem sim de muito disponível, como o meu caso e vários outros profissionais, colegas psicólogos que estão à disposição para o atendimento online. Para o atendimento online, eu estava aqui antes de entrar na live fazendo um atendimento online, que é a gente poder conversar e seguir o tratamento independente da gente estar no mesmo ambiente, no mesmo consultório. Como eu falei no início da live, não estou agora até a segunda ordem, vamos ver como é que vai ser essa quarentena, não estou mais indo no meu consultório atender as pessoas que eu atendo. A gente está fazendo por chamada de vídeo e tá muito bem, obrigado, assim como as pessoas que eu atendo que já não são aqui de Brasília, que não moram no Brasil, por exemplo, e a gente tem o nosso tratamento online. Então essa é a maior sugestão que eu dou. E aí muita gente fala, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Talvez agora com o coronavírus você então tem tempo. E a questão do dinheiro normalmente tem muito mais a ver com uma prioridade que eu estou dando ou não estou dando. Se a gente perceber que quando as nossas emoções, quando eu estou no nível de adoecimento emocional, o grau de prejuízo e quão caro me custa sofrer com depressão, com ansiedade, com crise de ansiedade, com pânico, quantas oportunidades de trabalhar, de ganhar mais que eu perco, quantas oportunidades de relacionamentos que eu acabo perdendo, quantas situações difíceis, quão caro sai para mim não me tratar, quanto que eu estou gastando às vezes de remédio durante anos e anos. Então, sinceramente, talvez pode ser o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E aí é uma questão de prioridade, que talvez eu possa estar priorizando várias outras coisas por não perceber a importância ou não perceber o prejuízo, claro, também financeiro que eu estou tendo na minha vida, mas principalmente o prejuízo de vida
que não se recupera, um prejuízo de oportunidades que eu estou perdendo, um prejuízo de bem-estar, de felicidade que não tem preço e que eu posso estar perdendo também. Então é uma questão de perceber e de reconhecer quais estão sendo as minhas prioridades. Inclusive, é importante a gente refletir e às vezes ter uma ajuda sobre isso, inclusive porque às vezes as atitudes que eu ando tomando, que podem estar me adoecendo, também tem a ver com prioridades que eu estou dando ou não na minha vida. Seja prioridade de um autocuidado, de um bem-estar, de cuidar da minha saúde de diferentes outras formas, de questões que às vezes eu posso estar reproduzindo, repetindo ao longo da minha vida toda, repetindo um monte de situações. E aí eu, tendo uma boa ajuda, eu consigo dar um basta nisso, não só tratar desse adoecimento emocional, como ter um ganho de qualidade de vida muito superior, né? Então, essa é a minha grande dica para você, Rafael, e claro, para todo mundo. Agradeço a sua pergunta, agradeço o seu comentário, desejo tudo de melhor para você, e o seu comentário com certeza está ajudando várias outras pessoas que com certeza estão passando por situações semelhantes à sua, então quero te agradecer também. O Márcio está dizendo aqui, né? O meu maior problema tem sido a perda da minha rotina de trabalho e da presença de pessoas que eu amo. O meu trabalho é o que me tira das crises. Pois é, Márcio, esse está sendo talvez um grande desafio, né? Outro dia a pessoa veio me falar que às vezes, poxa, o que me ajudava é ir para academia. E pelo menos na academia eu dava uma extravasada ali, e aí fecharam as academias e agora nem isso eu não estou podendo fazer. Como você disse, né? Às vezes o trabalho, a minha rotina, quando eu entro ali e estou em contato com as pessoas que eu amo, isso também de alguma forma me alimenta, me sustenta e me tira da crise, como você disse, né? Esse é uma realidade. O grande ponto, a grande dica que eu posso passar, Márcio, também tem duas coisas. Uma é ter hábitos saudáveis me ajuda a me manter saudável, isso, claro, é um fato, né? Agora, outra coisa é quando eu tenho coisas na minha vida que só me ajudam a... Não estou dizendo que é o seu caso aqui, tá? Eu agradeço também o seu comentário para a gente refletir de uma forma mais ampla. Mas às vezes, será que tem coisas que só estão servindo para eu fugir do que eu de verdade sinto? Então, se eu de repente tenho um monte de coisa que às vezes tem gente que às vezes é assim, né? Não pode parar. Não posso parar. Aí você fala, não, mas senta um pouquinho aqui, vamos conversar. Não posso, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí a pessoa não para. E muita gente já me falou isso. Se eu paro, eu caio. Se eu parar, aí eu vou pensar na minha vida, vou pensar nas minhas dificuldades, nas minhas dores e eu desmorono. Então a minha estratégia, eu não posso parar um segundo, eu tenho que fazer um monte de coisa arrumando a casa. Se eu termino de arrumar um quarto, eu já volto para arrumar o outro. Ou eu tenho que ficar caçando um monte de coisa para fazer, como se eu estivesse buscando fugir dos meus sentimentos. E aí, essa hora que às vezes eu não posso fazer, e aí se de repente você pega essa pessoa e deixa ela amarrada, sentada no sofá, ela começa a surtar ali, porque o que eu estava usando para fugir de mim mesmo, fugir das minhas emoções, eu não fiquei impossibilitado de fazer. Então é importante avaliar, e é claro que, poxa, trabalhar de uma forma geral, se sentir produtivo e estar presente de quem a gente ama, são com certeza coisas que podem ajudar a nos manter saudáveis. E eu acho que isso é super válido. E aí tem um desafio até de que estratégia que a gente pode fazer, já que eu não posso ir trabalhar, será que eu posso fazer alguma coisa em casa? Será que a gente pode pensar em avançar a questão do teletrabalho, do trabalho à distância, do home office, que é o trabalhar de casa, né? O que eu posso fazer para organizar o meu trabalho, o meu plano de trabalho? Agora eu queria de repente encontrar um trabalho, agora eu não estou podendo buscar, não estou podendo ir lá fazer entrevista, mas o que eu posso me preparar para quando eu puder levar o meu currículo, o currículo está show de bola? Será que eu posso reformular? Será que eu posso assistir vídeos de como é que eu preparo um bom currículo? Será que eu posso fazer algum curso? Será que eu posso desenvolver alguma habilidade? Aproveitar esse tempo? Tá aí uma grande e importante dica. Às vezes, se a gente só pensar
nessa quarentena como meio que umas férias forçadas, ou como um momento de ócio que eu não posso fazer nada e eu ficar ali meio que sentado no sofá, isso não vai ser bom para minha saúde. E às vezes eu posso estar fazendo isso já, de repente eu não estou trabalhando, eu não estou conseguindo estudar, não estou nada, e eu fico paradão lá, paradona, e isso vai agravando a minha situação. Então, às vezes, buscar ter uma rotina produtiva e ativa mesmo dentro de casa, tá aí o nosso grande desafio. Como é que eu posso pensar no meu dia? Como que eu posso, com os recursos que eu tenho, com o que eu tenho à minha mão, no contexto que eu estou inserido, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, melhorar o meu conhecimento? Tem algo que eu posso desenvolver? Tem alguma coisa que eu posso estudar? Tem algum livro que eu queria ler? Tem algum curso? Uma live? Se vocês estão tendo a possibilidade de me ver aqui através dessa live, então vocês têm celular e vocês têm internet. Às vezes com o celular e uma internet dá pra gente aprender e estudar um monte de coisa. Vocês já assistiram os 56 episódios do Fala Ansiedade? Se não, pode ser uma boa. Ou rever algum episódio, ou claro, buscar alguma outra coisa, seja no campo profissional, educacional, o que eu quero aprender, o que eu quero estudar. Ou no campo da minha saúde. Será que tem alguma atividade, algum exercício que eu posso fazer mesmo em casa, já que eu não posso ir para academia? Será que eu posso encontrar com as pessoas que eu amo de forma online também? Será que a gente pode fazer uma chamada de vídeo? Será que a gente pode bater um papo aqui? Né? Então, ou seja, como é que eu posso me adaptar e entender isso? Mas o que estava acontecendo? Né? Se era uma coisa que eu estava evitando ou não, se era uma coisa que me mantinha a minha saúde, agora eu tenho que achar outras formas de continuar mantendo a minha saúde, né? Mas agradeço muito também o seu comentário. A Nunes falando, se eu pudesse nem ligaria a TV, porque com essa notícia fica pior, mas o pessoal daqui de casa assiste sempre. Bom, Lídia Nunes, eu sei, isso acontece mesmo. Talvez o grande desafio é você assumir a responsabilidade do que você pode fazer, né? Você pode botar um fone no seu ouvido, pode assistir outra coisa, pode ir para um outro ambiente, pode fazer algo de diferente que respeite a decisão das outras pessoas e ao mesmo tempo não se sinta obrigado a seguir aquele mesmo caminho. E você pode às vezes até trazer um exemplo, né, poxa, que tal a gente fazer uma outra coisa, que tal a gente fazer um jogo, fazer alguma coisa, ou você faz alguma coisa por si mesmo, e aí possa dar esse exemplo, inclusive, para o pessoal da sua casa também. E é claro que cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua autorresponsabilidade de tomar as decisões, né? Uau, tem um monte de comentário aqui. A Eninha falou aqui, né, dá uma sugestão para estudar a Bíblia. Bom, se você tem uma religião, se você é cristã e você acredita que pode ser um grande apoio, pode ser sim uma boa dica, né, Eninha? Isso aí. Aqui a C, né? C gato. Sou assim, não paro para não ter que pensar nos meus problemas. Pois é, Segato, esse talvez seja um grande desafio, e aí esse pode ser um momento importante, porque a gente não consegue ficar parado o tempo inteiro, né? E aí às vezes a gente fica nesse movimento quase que de fugir de mim mesmo, e a gente não consegue na realidade fugir da gente mesmo. Então às vezes ter um momento para poder se encarar. Às vezes a terapia, o processo terapêutico é um momento que eu tiro para me encarar. Só que uma frase que eu repito muito é que a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Se eu estou fugindo, se eu não estou encarando, eu não consigo mudar. Então talvez ter um momento onde eu possa parar e finalmente me olhar, me encarar com amor, com compreensão, com menos julgamento, com menos culpa, com mais valorização, com maior reconhecimento. O que eu posso me organizar? Às vezes uma coisa que a gente pode fazer no momento do coronavírus é organizar nosso armário, né? Às vezes a gente tem um armário, gavetas que estão todas bagunçadas. Às vezes isso é dentro da gente também. Às vezes a gente está com os nossos armários de sentimentos, de emoções, de experiências que a gente viveu, que está tudo uma bagunça lá dentro, a gente não pode nem abrir a porta direito. A gente vai, puxa um negócio, cai outro, a gente enfia lá dentro.
E na hora que a gente abre para organizar, a gente vai ver um monte de coisa que não cabe mais na gente, coisa que a gente precisa lavar, que limpar, tem coisa que a gente precisa doar, tem coisa que a gente precisa jogar fora que já não está servindo mais para nada e para ninguém, né? Tem coisas que a gente, nossa, eu nem lembrava que tinha isso, olha isso aqui que legal. Então, tirar esse tempo para se organizar pode ser algo muito positivo, que pode ser uma grande oportunidade escondida num momento de crise e de dificuldade, né? Legal, falou que vai fazer isso. A Deise está falando aqui num assunto muito sério, né? Que é um pensamento ou uma ideação de tirar a própria vida, né? Um desespero. O que eu posso dizer é o seguinte: tendo de verdade, infelizmente, ouvido e acompanhado muitas pessoas nessa situação, o que acontece mesmo é que normalmente a pessoa não quer tirar a própria vida. O que ela quer é acabar com a dor, com o sofrimento, com o desespero, com a desesperança, né? Não enxerga outra saída. E no final das contas, é uma decisão muito séria, muito íntima, que é uma decisão em relação ao que a gente vai fazer com a nossa vida. Agora, o que eu posso dizer é que eu acredito que seja talvez um dos maiores desperdícios que a gente pode fazer na nossa vida também, porque o grande questão é a gente, como diz o professor Adalberto Barreto, é como é que a gente mata a pulga sem matar o cachorro junto. Como é que a gente lida com a dor, com o desespero, com a desesperança, com a angústia, com as dificuldades, com os medos, com os traumas, sem que para isso a gente precise matar a nossa vida. Se você tem um bichinho de estimação, ou teve, imagina se você tem lá aquele cachorrinho, aquele gatinho, aquele bichinho que você ama tanto, e aí você descobre que ele pegou pulga, pegou um carrapato, e alguém vai vir com uma brilhante ideia de vamos fazer o seguinte: mata o cachorro que você vai matar a pulga. Isso soa viável para você? Isso soa um caminho que você gostaria de adotar? E eu tenho certeza que quem tem pelo menos um animal de estimação vai falar com certeza que não. E se a gente tem um amor para aquele bichinho, talvez um dos passos é justamente como é que a gente recupera o nosso amor com a gente mesmo, como é que a gente percebe que existem outros caminhos e que às vezes a gente precisa, de repente, buscar também um movimento, uma força, uma coragem de encarar certas coisas que a gente vem às vezes sem querer encarar, para que a gente consiga matar essa pulga sem que a gente precise matar o cachorro junto. E é claro que, como eu disse, é um momento de dor, de desespero, de dificuldade, mas que, ao mesmo tempo, pode ser também uma grande porta para eu sair de uma situação que eu já venho sofrendo há muito tempo. Eu acredito, e não acredito do nada, acredito por presenciar e por poder participar desses momentos de transformação, aonde às vezes quando eu estava no fundo do poço, foi a hora que eu disse chega, foi a hora que eu disse que eu dei um basta e que eu disse que bom, daqui agora não dá para descer mais e é daqui que eu vou pegar um impulso e eu vou sair dessa. E eu não vou sair com um passe de mágica, eu não vou sair de repente só sentindo pena de mim, me percebendo como um refém e uma vítima de uma situação que eu não posso fazer nada, mas pelo contrário, às vezes percebendo que pequeno passo que eu posso dar agora, que pequena ajuda que eu posso buscar, quais são as referências que eu posso buscar, quais são os apoios, as ajudas que eu posso buscar, como é que eu posso me redescobrir, e tudo isso é muito possível de fazer, mas também isso se enquadra no nível de decisão de escolha pessoal e íntima nossa, que não quer dizer que eu vou dar conta de fazer tudo sozinho, mas quer dizer que eu posso tomar atitude no caminho do que eu posso fazer para sair dessa, e é isso que eu desejo para você, Deise, e para todos vocês que possam estar nesse momento complicado, ou já vindo de momentos muito complicados, possam estar pensando sobre isso nesse momento.
E aí eu quero de verdade te indicar a buscar um apoio médico urgente, né? Um apoio médico de psiquiatra, um apoio profissional como psicólogo também, um apoio que é importante, como você está dizendo, inclusive, né? Se tem gente que depende de você, buscar uma ajuda pode ser fundamental nesse momento de preservação da sua vida e dos cuidados que, se tem gente que depende de você, como seu filho, podem estar precisando também. Bom, gente, temos aqui alguns minutinhos e dá para ver aqui a comoção das pessoas te emanando uma energia positiva, um desejo que você fique bem. É isso que eu desejo também. E nesses momentos onde parece que a gente menos vê luz, às vezes nesse momento onde a gente mais precisa, de repente, buscar coisas que possam talvez desviar de algo mais complicado, ao mesmo tempo de desenvolver aspectos mais positivos. Eu não sei se você disse que já está com um psiquiatra, às vezes buscar um apoio psicológico. Nesse momento existem vários profissionais que inclusive estão oferecendo um apoio psicológico para quem está nesse momento de crise. Tem, enfim, muitos movimentos que são possíveis de fazer. Como eu disse, é uma decisão muito íntima sua. Eu espero que você a tome da melhor forma possível. E vamos estar todo mundo aqui na torcida para que você fique bem, que você se recupere, que você possa aqui voltar para nos dar essa boa notícia. Agora, voltando nessa situação de o que eu posso fazer, né? Acho que a gente já deu alguns exemplos, né? No sentido de como é que eu posso encontrar atividades, encontrar recursos, mesmo que limitados em relação a não poder sair de casa. Mas como eu disse, todo mundo que está me acompanhando aqui, pelo menos está com celular, ou está no computador, ou tem acesso à internet. Então é interessante descobrir o que na internet tem aí que pode me ajudar a me desenvolver nesse momento. O que eu estou adiando de estudar, o que eu estou adiando de aprender, o que eu estou adiando de assumir responsabilidade na minha vida. E que posso ter essa ajuda nesse momento. O que eu estava adiando de organizar na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos? Será que está sendo tão difícil lidar comigo mesmo? Ou seja, então, será que não é o momento e a importância de eu aprender a lidar comigo mesmo? Porque se eu preciso, se às vezes as minhas atividades tudo tem a ver com eu não estar me encarando, às vezes é um momento de eu precisar me encarar. E aí transpor essa dificuldade, e aí depois, quando eu não precisar mais ficar em casa, talvez o ficar em casa seja algo já mais prazeroso para mim mesmo. Estar na minha companhia seja algo prazeroso. Até porque se não é bom ficar comigo, se eu acho que eu me sinto sozinho, solitário quando eu estou comigo, às vezes quando eu estiver com qualquer outra pessoa, é quase como se eu só estivesse querendo fugir da minha solidão, e às vezes eu estou me colocando em relações, em situações que não são as ideais para mim, só porque eu não consigo lidar comigo. E isso pode ser muito difícil, muito triste também. Então, nesse momento, pode ser um ótimo momento de desenvolver a minha solitude, que é a minha habilidade de estar bem comigo mesmo. E ao mesmo tempo desenvolver novas habilidades de conexões com talvez pessoas que tenham a mesma sintonia do que eu, ou buscam a mesma coisa do que eu, ou têm os mesmos sonhos, os mesmos planos, e aí a gente se conecta através da internet. A internet não serve só pra gente ficar falando mal das coisas que a gente não gosta, não serve só pra gente ficar vendo coisas que não tem muita utilidade e que fica só pra gente ficar passando tempo ali na hora que a gente já tá muito cansado para pensar em qualquer coisa, mas pode servir como uma ferramenta fantástica de aprendizado, de educação, de desenvolvimento, enfim, né, de muita coisa, se a gente for buscar ali, talvez nos lugares certos ali, né, onde a gente faz uma busca ali do que a gente quer. Já falamos sobre a questão do cuidado com a questão das informações, né? O cuidado relacionado a o que eu estou buscando, o que eu estou vendo. E eu quero muito, então, agradecer a atenção, a presença de vocês. Vamos ter uma continuação, como se fosse uma continuação dessa nossa conversa,
que também fala de uma forma mais geral sobre a nossa ansiedade, mas pode ajudar muito a gente nesse momento de quarentena, de preocupação do coronavírus, nesse momento, às vezes, meio que essa parada forçada que talvez a gente possa estar tendo, ou numa parada de reconhecer que minha vida já está parada faz tempo, antes do coronavírus, e eu vou usar esse coronavírus agora para movimentar positivamente a minha vida. Porque vamos falar o seguinte, se a minha vida estava parada antes, que tal fazer coisa o suficiente porque na hora que puder voltar, eu vou voltar com força, com garra, com disposição, com energia, com superação, sabendo usar as dores e as dificuldades para me fortalecer e não só para me colocar para baixo. A gente tem um grande potencial que tem a ver com os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos e as nossas dores, as nossas crises, se bem utilizadas, elas podem servir como uma grande mola para a gente seguir a nossa vida, para a gente dar um salto na nossa vida. Ou elas podem estar só nos afundando, dependendo de como a gente usa, de como a gente significa, que significados a gente dá para as nossas dores. Como eu falei no episódio passado, as pessoas que mais realizaram, e a gente tem vários exemplos de sucesso em diferentes áreas, não foram pessoas que tiveram vida perfeita, relacionamentos perfeitos, que tiveram todas as oportunidades, que tiveram tudo ali do bom e do melhor na mão delas. De verdade não foram. Foram aquelas pessoas que talvez tiveram uma capacidade de resiliência, de se desenvolver a partir de grandes sofrimentos, de grandes dores, de grandes frustrações, de grandes crises, de grandes decepções. Muitas vezes a gente vê saltos de qualidade, inclusive na sociedade de uma forma geral, depois de grandes crises. Sistemas vão ser aperfeiçoados, situações que às vezes já não estavam legais, vão sendo substituídas por processos mais eficientes, mais rápidos, mais baratos, mais produtivos. E às vezes é isso que acontece nas crises de uma forma geral, e é isso que pode acontecer nas nossas crises internas também, dependendo do nosso olhar, da nossa disposição, e das vezes da gente buscar a força, da gente não sabe nem de onde tem para ir, encarar e dar mais um passo, e tentar mais uma vez, e se organizar, e começar de novo. Então, contem comigo também para esse momento, para essa ajuda. Como eu disse, o próximo episódio tem a ver com isso. Nosso próximo episódio eu vou falar sobre criatividade em momentos de crise. Como é que a gente pode usar a nossa criatividade em momentos de crise. Então vai ser uma conversa legal, perceber como é que a gente, na verdade, a nossa criatividade pode estar nos atrapalhando. Então como é que eu uso a criatividade a meu favor. Às vezes a minha criatividade pode estar me adoecendo, se não bem canalizada. Vamos falar sobre isso. Não decidi direito ainda o dia e horário, talvez até amanhã, no sábado ou no domingo. Fiquem de olho aqui no meu Instagram, é Pedro Costa, _fala ansiedade, eu aviso por aqui. Se você não está no WhatsApp ainda, me manda um direct, se inscreve aqui no meu canal, me segue aqui no Instagram, e aí fala comigo pelo direct que eu te incluo. E é claro, se você estiver assistindo em outros aplicativos aí de podcast, de música, também, tudo de melhor para vocês. Se inscrevam aí no canal, deixe seu comentário, sua curtida, se for possível curtir, comentar, dependendo de onde você estiver. É sempre importante também ter o feedback. Quero agradecer muito a participação de vocês, quero desejar tudo de melhor, quero desejar que esse momento que, claro, traz um transtorno e traz dificuldades, pode ser momento lembrado como um grande momento de uma grande virada na vida. E é isso que eu desejo para vocês, e é isso que eu quero poder colaborar nesse momento de desafios aí que todos nós estamos vivendo. Então é isso, tudo de melhor para vocês.